repete comigo. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12, verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Repete comigo. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós clamamos pelo favor, pela graça, clamamos pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Continue falando aos nossos corações, meu Deus, e que nesta noite, como igreja do Senhor Jesus, nós possamos entender o propósito de sermos testemunhas do Senhor aqui na terra, em o nome de Jesus. Fale ao mais íntimo dos nossos corações. Eu declaro a liberdade do Senhor neste lugar, em o nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Podem se assentar. Eu quero apresentar os dois filhos do irmão Tiago. Como chama, irmão Tiago? Iago. O outro foi para a salinha, é o Miguel. Vamos receber o Iago no nome de Jesus? Vamos? Esta é uma parte do corpo de Cristo que ama você. Seja bem-vindo em o nome de Jesus e permaneça sempre. Amém, Iago? Deus abençoe a sua vida, fique à vontade. Nós estamos na casa do Senhor. Faça desta família a sua família no nome de Jesus. Amados, preste atenção. A palavra testemunha, ela pode ser entendida de duas formas, dependendo do contexto que ela está. Por exemplo, você foi testemunha de um crime, você viu um crime, você é testemunha de um crime. Ou então, como está aqui a palavra que nós acabamos de ler, repete assim comigo, irmãos, eu preciso ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Quem entende isso, diga amém. Agora, irmãos, dentro do contexto que nós vamos falar, testemunhas, é a respeito de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu e você fomos chamados para sermos o que, irmãos? De quem? Nós somos chamados para ser o que, irmãos? De quem? Do Senhor Jesus. E nós podemos testemunhar a respeito do Senhor Jesus, irmãos, de duas formas. Nós podemos testemunhar através da pregação e através das obras. O Senhor Jesus disse, antes dele ressuscitar dentre os mortos, que nós deveríamos ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura da terra. Ou seja, testemunhando, falando, contando a respeito daquilo que o Senhor Jesus realizou e fez aqui na terra. Ele também diz lá no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 8, que ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós deveríamos ser testemunhas dele em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Você foi chamado para ser uma testemunha do Evangelho, uma testemunha do poder de Deus. Pastor, mas como que eu vou testemunhar a respeito do poder de Deus? Falando ou por meio das suas obras e das suas ações? Nós temos duas maneiras de pregar, nós temos duas maneiras de testemunhar. Primeiro, através das nossas ações, e segundo, através das nossas palavras. Um grande pregador da antiguidade disse: pregue, e se necessitar, use palavras.
Ou seja, como pregar sem usar palavras, através das suas ações, através das suas obras e através do seu testemunho. E diga-se de passagem que a maior pregação que existe, irmãos, não é aquilo que falamos, é aquilo que vivemos. A pregação mais poderosa que existe não é aquilo que sai da nossa boca, mas é aquilo que as pessoas veem através das nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você foi chamado para ser uma testemunha do poder de Deus. Você foi chamado para anunciar as obras do Senhor nosso Deus aqui na terra. E você deve fazer isso através do seu comportamento, das suas ações, e você deve fazer isso através das suas palavras. Quem entendeu até aqui, diga amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, irmãos, preste atenção. O nome do Senhor e o poder do Senhor, ele tem sido anunciado desde a antiguidade. Quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 11 inteiro, você vai observar que o primeiro testemunho do poder de Deus foi Abel. O primeiro testemunho mencionado em Hebreus capítulo 11 foi Abel. E quem aqui conhece qual é o testemunho de Abel? Por favor, levante sua mão e diga amém. Qual é o testemunho de Abel? Ele testemunhou como? Por meio das suas ofertas. O primeiro testemunho mencionado em Hebreus capítulo 11 foi o testemunho de Abel. E o que Abel fez? Ele ressuscitou os mortos? Não. Ele curou os enfermos? Não. Ele foi um grande pregador? Não. Ele simplesmente levou ao Senhor, ao altar, a melhor oferta que ele podia levar. E a Bíblia fala que Abel, mesmo depois de morto, ele fala até hoje por causa da oferta que ele ofereceu ao Senhor. Olha que coisa poderosa. Se passaram 6.000 anos, e a oferta que Abel ofereceu ao Senhor, continua falando até hoje. Por quê, irmãos? Porque Deus se agradou da oferta que Abel ofereceu a ele. Só porque depois continua falando de Abraão. Abraão foi um grande testemunho do poder de Deus. Quem concorda, diga amém. A Bíblia continua falando de Davi. A Bíblia continua falando de Josué. A Bíblia continua falando de tantos homens que viveram uma história extraordinária e que testemunharam o poder de Deus aqui na terra. Abel, ele testemunhou por meio da oferta. Abraão abandonou a casa dele, a família dele foi para uma terra que ele não sabia onde era, crendo em uma promessa. Ele acreditou durante 25 anos que Deus iria cumprir uma promessa na vida dele. E a Bíblia diz que quando Sara já era uma mulher velha, idosa, quando o ventre dela já estava amortecido, com 90 anos de idade, e Abraão, agora para completar 100 anos de idade, a Bíblia diz, um homem sem vitalidade, um homem sem vigor, mas eles geraram a promessa que Deus havia prometido a eles. Uma mulher com o ventre amortecido, um homem com 100 anos de idade, sem vitalidade nenhuma, mas agora, irmãos, aquele filho da promessa foi gerado, e Abraão testemunhou a respeito do poder de Deus, mesmo na sua velhice, mesmo quando já não tinha mais nenhum vigor, mesmo quando o ventre de Sara já estava amortecido e já não podia mais gerar, eles testemunharam, porque eles viveram um milagre de Deus. Quem entende, diga amém. Um homem com 100 anos de idade gerando, uma mulher com 90 anos de idade gerando, eles testemunharam a respeito daquilo que o poder de Deus pode fazer. Noé testemunhou a respeito da sua fé e da sua confiança, ficando durante 120 anos construindo uma arca e declarando diariamente que viria o dilúvio sobre a terra. E todo mundo olhava para Noé e dizia, ele é louco, dilúvio, de onde vai vir se nem chuva tinha caído sobre a terra ainda? E ele durante 120 anos construindo a arca e pregando que era para o povo se arrepender do pecado deles, porque viria um dilúvio que inundaria toda a terra. E o povo zombava de Noé, não acreditava em Noé, até o dia
em que a arca ficou pronta, os animais entraram, Noé e a sua família também entraram dentro da arca, e o que aconteceu, irmãos? Deus fechou a porta daquela arca, e a Bíblia diz que então veio o dilúvio sobre a terra, e todo aquele povo pereceu. Foram homens que testemunharam do poder de Deus, foram homens que viveram uma história de milagre, desde Abel, Abraão, Noé, Josué, foram homens e mulheres que viveram coisas extraordinárias, que testemunharam aquilo que Deus é poderoso para fazer. Quem entendeu, diga amém. Você também é chamado para ser essa testemunha aqui hoje. Você também é chamado para testemunhar milagres. Você também é chamado para testemunhar uma vida de vitória para aqueles que estão lá fora. Quem aqui entende isso, por favor, diga glória a Deus. Domingo agora, nós ouvimos aqui a missionária Natália contar o testemunho dela. Irmãos, era improvável a gravidez dela, porque ela já vem aí de 4 abortos consecutivos. Segundo a medicina, era melhor que ela desistisse de gerar, era melhor que ela desistisse de ter filhos. E tanto para ela quanto para o esposo dela, isso já era uma realidade distante. Como ela mesma contou, o coração dela triste, desanimado, porque dentro do coração dela, eu não irei poder dar um filho ou uma filha ao meu esposo, mas contrariando a palavra da medicina, contrariando aquilo que o homem disse, ela testemunhou o poder de Deus na vida dela. Ela está grávida, não somente de mas ela está grávida de gêmeos para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Quem aqui entende isso, diga amém. Agora, irmãos, eu e você fomos chamados para sermos o que, irmãos? Uma testemunha do poder de Deus. Abel testemunhou da oferta, Abraão testemunhou da promessa, Noé testemunhou da arca, Josué testemunhou das muralhas de Jericó, a missionária Natália, ela testemunhou da gravidez. E você, qual é o testemunho que a sua vida está contando? Porque nós somos chamados para sermos testemunhas. E a gente pode testemunhar de 2 maneiras: falando e vivendo o poder de Deus. Quem compreendeu isso aqui, diga glória a Deus. Nós somos chamados para sermos testemunhas daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus é. Nós fomos chamados para testemunhar milagres. Eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. Quem aqui tem um milagre para contar daquilo que Deus fez na sua vida? Por favor, levante sua mão. Luizinho tem um testemunho, o irmão Márcio tem um testemunho, a irmã Flávia tem um testemunho, a irmã Neuza tem, a irmã Janaína tem, a irmã Cristiano, o irmão Wesley, a irmã Celina. Irmãos, nós precisamos testemunhar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E aproveitando a oportunidade, a partir de hoje o microfone está aberto para que no próximo culto você possa contar aquilo que Deus fez na sua vida, porque eu e você fomos chamados para anunciar as virtudes, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem entendeu, diga amém. Antes, perdido nas trevas, mas hoje nós temos um testemunho de vitória para contar. Ele mudou a história da nossa vida, e Ele realiza milagres na nossa vida, dia após dia. Quem aqui entende isso, diga amém. Se Abraão deu o testemunho dele, você também vai dar o seu. Quem vai levantar a sua mão e dar glória a Deus? Amém. Se as muralhas de Jericó caíram diante do governo de Josué, as muralhas que estão diante de você também irão cair por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem aqui crê nisso, diga amém. Se a promessa foi gerada na vida de Abraão e de Sara, mesmo depois que era impossível que aquela promessa fosse gerada, a promessa que Deus te fez também vai ser gerada na sua vida, irmãos, e o seu testemunho vai anunciar as grandezas do poder de Deus nesta terra, em o nome de Jesus Cristo, amém? Porque eu e você fomos chamados para testemunhar. E não existe uma pregação mais poderosa do que a pregação do testemunho. É a palavra
certificada. Deus falou e cumpriu isso na minha vida. Quem entende, diga glória a Deus. Agora eu quero falar sobre 4 testemunhas específicas aqui que eu escolhi. 4 testemunhas específicas. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 3. Depois nós vamos voltar aqui, mas eu quero falar sobre ser uma testemunha. Daniel capítulo 3. Ezequiel, Daniel, capítulo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Irmãos, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai contar o seu testemunho também no nome de Jesus. Você vai andar pelas ruas dessa cidade e as pessoas vão ver o seu testemunho também, porque nós somos chamados para sermos testemunhas. A sua família vai ver o testemunho do poder de Deus na sua vida. Quem aqui recebe isso sobre a sua vida, diga amém. Repete comigo, eu recebo esta palavra sobre a minha vida. A minha vida é um testemunho vivo do poder de Deus. Quem aqui crê nisso, diga amém. As pessoas vão olhar para a sua vida e elas vão ver o poder de Deus, porque o Senhor nos chamou para isso. Daniel capítulo 3, verso 28. O que está escrito? Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e a adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Quem aqui pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Repete comigo. Então Deus fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Daniel capítulo 6. Versículo 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ó rei, o rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Olha aqui, irmãos, porque Ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva. Isso aqui é o rei Dario falando, irmãos. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Preste atenção. Quem aqui quer ser uma testemunha do poder de Deus, diga amém. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que nós não testemunhamos do poder de Deus? Porque nós corremos de todas as provações da nossa vida.
Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor mandou construir uma estátua. Era para todo mundo adorar. Se não, era lançado na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: nós não iremos nos prostrar diante desta imagem. Se o rei quiser nos lançar dentro da fornalha, pode lançar. Se o Senhor quiser nos salvar, vai nos salvar. Se não, não tem problema. Mas nos prostrar diante desta imagem, nós não iremos. O rei ficou irado sobremaneira. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pegou Sadraque, Mesaque e Abidnego, jogou dentro da fornalha. Daqui a pouco o rei inclina para ver, jogou 3, mas tinha 4. E o quarto era a semelhança do Filho do Homem. Aí o rei olhou e assustou e falou: mas o que aconteceu? Nós não lançamos 3 homens, tem 4. E o quarto tem a semelhança do Filho do Homem ou do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí o rei ficou assustado e mandou tirar aqueles homens de lá. E quando tirou Sadraque, Mesaque e Abidnego de dentro da fornalha, nenhum fio de cabelo havia se queimado, nenhum fio de uma roupa havia chamuscado. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles homens decidiram crer que se Deus quisesse livrar eles do fogo, Deus iria livrar. Mas se Deus não quisesse, eles também não iriam adorar aquela imagem de escultura. Testemunhos são gerados nos dias mais difíceis da nossa vida. Testemunhos são gerados nos dias mais difíceis da nossa vida. Mas nós preferimos adorar a imagem de escultura do que ser jogado na fornalha de fogo. Nós não queremos correr o risco de morrer. Nós não queremos correr o risco de queimar no fogo. Corremos de lutas, corremos de dificuldades, mas eu estou aqui para te dizer nesta noite, que se você quer viver milagres, você vai precisar se expor às fornalhas de fogo. Você vai precisar se expor às covas de leões, porque não existe testemunho, não existe manifestação do poder de Deus, se não houver provações. Sabe o que o rei Nabucodonosor fez? Lançou um decreto: a partir de hoje, todo mundo que adorar outro Deus, dentro de todo o meu império, será morto, porque só existe um Deus, e este Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem entende isso, diga glória a Deus. Aqueles homens decidiram ir para a fornalha de fogo, mas eles testemunharam o poder de Deus. Deus é vivo. Nabucodonosor declarou: não existe outro Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque livrou eles da fornalha de fogo. Quem aqui quer ser uma testemunha do poder de Deus, diga amém. Repete assim comigo: para isso eu preciso viver milagres, e para viver milagres eu não posso correr da fornalha. Agora pega Daniel. Daniel tinha que parar de orar, não podia orar durante 21 dias. Daniel falou: eu vou continuar orando 3 vezes ao dia, e eu não vou esconder a minha oração. A janela do meu quarto vai continuar aberta. Quem quiser ver a minha oração pode ver, quem quiser ouvir pode ouvir. Eu vou continuar orando ao meu Deus 3 vezes por dia, como eu continuo fazendo. Aí lançou o decreto dele, Daniel continua orando 3 vezes ao dia, janela aberta, porta aberta, quem quer ouvir pode ouvir. Só porque eles fizeram isso exatamente para pegar Daniel. E aí viram que Daniel continuava orando, foi lá no rei: ó rei, Daniel, aquele homem, ele continuou orando. E agora? O rei amava Daniel, mas não tinha o que ser feito. Lança ele na cova dos leões. Pegou Daniel, lançou na cova dos leões. O rei gostava de Daniel, ficou a noite toda acordado por causa de Daniel, preocupado com Daniel. E quando foi no outro dia cedo: Daniel, porventura o seu Deus, ele pôde te livrar da boca dos leões? Daniel respondeu: fica tranquilo, rei,
pois o Senhor enviou um anjo aqui dentro da cova e fechou a boca dos leões. Eu estou bem aqui dentro da cova. Sabe o que aconteceu? O rei Dario falou: a partir de hoje, na minha província, em todo o meu reino, só pode adorar o Deus de Daniel. Assim como aconteceu em Nabucodonosor, assim aconteceu com o rei Dario, porque Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles não correram da prova, eles entraram dentro da prova. O poder de Deus se manifestou, o nome do Senhor Jesus foi glorificado, e as obras de Deus foram testemunhadas a todas as nações daquela época. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Se eu quero testemunhar o poder de Deus, eu preciso entrar na cova dos leões, eu preciso entrar na fornalha de fogo. Se eu quero testemunhar o poder de Deus, eu preciso crer na promessa como Abraão creu, eu preciso crer na promessa como Noé creu. Se eu quero viver milagres, eu preciso parar de correr dos meus problemas, eu preciso enfrentá-los. Porque depois da cova tem o milagre e tem o testemunho. Depois da fornalha tem o milagre e tem o testemunho. Quem aqui entende, diga amém. Lázaro estava morto há quantos dias? 4. Em estado de decomposição. As irmãs de Lázaro falaram: manda o mestre vir rápido, porque ele está quase à morte. O que Jesus mandou falar? Ele não está morto, ele dorme. E isto aconteceu para que as obras de Deus se manifestem. Lázaro ficou morto durante 4 dias, e depois de 4 dias chega Jesus. E as irmãs de Lázaro chegam e dizem: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse: mas eu não disse que aquele que crê verá a glória de Deus? E elas disseram: sim, nós cremos que ele vai ressurgir. Não, não é sobre isso que eu estou falando, não. Aquele que crê, este verá a glória de Deus. Aonde que Lázaro está? Ele está ali. Mande os homens que tirem a pedra. Senhor, já está cheirando mal, é o 4º dia. Mandem os homens que tirem a pedra. E aí eles mandaram que tirasse a pedra. E o Senhor Jesus fez o que? Lázaro saia para fora. E Lázaro saiu com vida. Quem aqui está entendendo isso, diga amém. Irmãos, o testemunho de Lázaro foi tão grande, que as autoridades daquela época queriam matar Lázaro para matar o testemunho junto com ele. O testemunho foi tão grande, um homem que morreu e ficou 4 dias ressuscitado, 4 dias sepultado. Agora Jesus chega lá e fala: saia para fora, Lázaro. E Lázaro sai de dentro do sepulcro. As autoridades viram uma única maneira de acabar com aquele testemunho: mata Lázaro. Queriam matar Lázaro, queriam matar Jesus para calar, para acabar com aquele testemunho. Irmãos, quem aqui quer viver milagres, diga amém. Quem aqui quer ser uma testemunha viva do poder do Senhor, diga glória a Deus. Repete assim comigo: eu tenho que parar de correr das minhas provas, porque são elas que vão virar testemunho na minha vida. Recebe a irmã Graziele no nome de Jesus. Recebe aí, irmão Ítalo, no nome de Jesus. Eu já sei que ele vai chegar lá em casa e falar: ai tio, desse jeito aí é difícil demais, tem que entrar na cova do leão para mim. É isso mesmo, eu já sei que ele vai chegar e falar comigo lá em casa. Mas eu e você fomos chamados para sermos testemunhas do poder de Deus. E o poder de Deus só pode se manifestar aonde tem necessidade de milagres. Quem aqui entende isso, diga amém. E eu quero te convidar nesta noite, meu querido irmão e minha querida irmã, a sair daqui determinado e sair daqui determinada. A luta que eu estou enfrentando hoje vai virar milagre, e o meu milagre vai testemunhar as obras do meu Deus nesta terra. Quem aqui entende isso, diga amém. A luta que eu estou enfrentando hoje vai virar milagre, e o meu milagre vai testemunhar as obras de Deus aqui na terra. Quem crê nisso, diga amém. A sua luta,
a sua fornalha de fogo, a sua cova de leão, o seu sepulcro, que talvez já está preparado para a sua vida, vai virar milagre em o nome de Jesus. E as pessoas vão ver a mão de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus na sua vida, porque nós fomos chamados para sermos testemunhas. Nós somos chamados para anunciar. Coisa mais boa que tem, irmãos, é quando vai um cara para o hospital e fala assim, ó, isso aqui já está desenganado pelos médicos. E daqui a pouco o cara aparece de novo. Mas o que aconteceu? Foi Deus. Amém, amados? Foi Deus quem fez o milagre. Eu já posso contar, a minha esposa disse que daqui a poucos dias nós temos que ir lá em Santa Luzia fazer um culto de ação de graças. A primeira vez que o meu cunhado foi no médico, os médicos falaram, a cirurgia tem que ser feita com urgência. E já desenganou ele, falou para ele, você pode morrer. Falou para ele, falou para as irmãs, falou, aqui a expectativa de você morrer é grande. A família entrou em desespero, falou, meu Deus, e agora, como é que nós vamos fazer? A segunda consulta que fez, falaram que o mioma era tão grande que teria que arrancar todo o intestino dele, e que ele teria que fazer as suas necessidades por aqui o resto da vida dele, e não teria jeito de reverter. A terceira consulta falaram, o mioma realmente é grande, mas não vai precisar arrancar o intestino todo, porque ele está preso somente em um lugar, vamos arrancar este mioma daqui, ele vai ficar usando a bolsa por um pouco tempo, e o organismo dele vai voltar a funcionar. Sabe o que aconteceu, irmãos? A primeira consulta, desenganado pela medicina, ele pode morrer na mesa de cirurgia. Ele já fez a cirurgia, já está em casa comendo arroz com feijão. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a última palavra. Agora, a igreja precisa entender que o nosso Deus é um Deus de milagres. A família da minha esposa foi orar, ela orou, as irmãs oraram, todo mundo orou e falou, Deus, nós não aceitamos isso. E a primeira consulta que disseram, pode não sair da mesa de cirurgia. A segunda consulta, vai ter que arrancar todo o intestino. A terceira consulta, vai ter que usar uma bolsa de colostomia o resto da vida. Para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Ele já está em casa. Irmãos, e sabe como é que ele saiu do hospital? Perguntando para a médica, se daqui a 2 meses ele pode voltar a trabalhar. Está bonito, está viçoso, está forte, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. É mais um milagre que a família vai contar. Os médicos disseram que ia morrer, mas não morreu, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Então, aonde você vê uma dificuldade, você precisa entender, é ali que a glória de Deus vai se manifestar. Abraão e Sara, 100 anos de idade tinha Abraão e Sara 90, não pode mais gerar filhos. Tanto é que quando o anjo foi lá falar que ela teria um filho, ela riu. Ela desacreditou, como que eu vou gerar um filho com 90 anos de idade? Só porque milagres é aonde o homem não pode mais agir. Milagres é aonde o homem não pode mais agir. Quem entende, diga amém. E aí a Bíblia continua dizendo, o que dizer de Raabe, a prostituta, que creu no Senhor, e o nome dela está lá na genealogia de Jesus. O que dizer do profeta Samuel? O que dizer de tantos outros? O autor diz, me falta tempo para falar de todos eles, mas o autor disse, estes homens eram homens que o mundo não era digno deles. Irmãos, que nós possamos viver uma história tão maravilhosa com Deus, a ponto de um dia ser testemunhada a nosso respeito. O mundo não era digno destes homens e destas mulheres. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Que a sua vida seja um testemunho tão poderoso, que a sua vida seja um testemunho tão forte, que um dia possam dizer, o mundo não era digno destes homens, o mundo não era digno destas mulheres. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Agora, irmãos, para a gente terminar, volta lá em Hebreus capítulo 11.
Hebreus capítulo 11. Aliás, agora nós vamos ler o versículo 12, capítulo 12. Hebreus 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Jesus. Irmã Flávia, Deus vai mudar a história da sua vida também. Sua vida vai se tornar um testemunho lindo do poder de Deus. No nome de Jesus, irmã Flávia, receba sobre a sua vida o poder do Espírito Santo agora. O Espírito Santo te santifica, te liberta. O Espírito Santo arranca de você nesta noite tudo aquilo que não procede de Deus. O Espírito Santo vai mudar a história da sua vida, e a sua vida vai ser um testemunho poderoso, assim como foi o testemunho do irmão Márcio, da irmã Cristiane e de todos os outros que aqui estão. O Espírito de Deus vai mudar a história da sua vida, em o nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 está escrito: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Abel, Abraão, Josué, Samuel, Raabe, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Repete assim comigo: a igreja não pode falhar. O que é que continua dizendo aí? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus testemunharam o poder de Deus para nós? Está relatado nas Escrituras. Aí está escrito, para a igreja agora, para mim e para você. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, mas nós precisamos deixar para trás todo embaraço e o pecado, para testemunharmos daquilo que Deus faz. Hebreus 13, 8, está escrito o quê? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus eternamente. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O mesmo que fez o ventre de Sara, Gerar, fez o ventre da missionária Natália, Gerar. O mesmo que curou, vamos lá, quantos milagres aconteceram na Bíblia? Vamos usar um: a mulher do fluxo de sangue. Quem mais? Tantas pessoas foram curadas. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado. O homem da mão atrofiada foi curado. O paralítico de Cafarnaum saiu andando. O paralítico do tanque de Betesda saiu andando. Foi o mesmo que deu a vida ao meu cunhado novamente. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo Deus eternamente. Vou fazer uma brincadeira aqui, para descontrair. O mesmo que uniu Isaac e a Rebeca, vai unir esses jovens ao Isaac e a Rebeca deles, em o nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Os jovens solteiros, Deus está preparando a sua Rebeca, o seu Isaac. Quem aqui crê nisso, diga amém. Os que já são casados ficam rindo, né? Quem aqui crê que o nosso Deus é um Deus de milagres, diga glória a Deus. Repete assim comigo: eu também vou contar o meu testemunho. Querido, querida, abandone o que te atrapalha de ser uma testemunha. Na Bíblia da minha esposa está escrito: devemos deixar para trás tudo que nos atrapalha. Na minha Bíblia está dizendo: deixar para trás todo o embaraço. O que tem impedido você de testemunhar o que Deus faz? Deixa para trás. Na antiga aliança, eles já fizeram o papel deles.
No tempo de Jesus e os discípulos, eles fizeram o papel deles. Agora é a hora da igreja. Quem entende isso, diga glória a Deus. Agora é a hora da igreja testemunhar. Agora é a hora da igreja anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repete assim comigo, agora é a hora da igreja. Deixa para trás todo o embaraço e o pecado, para ser uma testemunha do poder de Deus nesta terra. Deixa para trás todo o embaraço e o pecado, para ser uma testemunha do poder de Deus nesta terra. Irmãos, eu não falo isso por causa de título, irmãos, porque título para mim não tem valor nenhum. Guilherme está aqui. O Guilherme hoje trabalha lá na Alpine, no mesmo lugar que eu trabalho. Irmãos, é interessante, eu trabalho lá no fundo da Alpine, lá no meio do mato. Todos os meus colegas de trabalho, sem exceção de nenhum deles, sabe de que eles me chamam? Pastor. Agora eu entro lá na mecânica, aonde o Guilherme trabalha. Sabe do que as pessoas me chamam lá? De pastor. Pastor, a paz do Senhor. Pastor, bom dia. Pastor, Deus te abençoe, pastor. Irmãos, eu não estou falando isso por causa de título. Eu estou dizendo isso porque de uma forma ou de outra, eles já reconheceram o testemunho de Deus na minha vida. Nós precisamos ser testemunhas. O que está te embaraçando, te atrapalhando? Irmãos, a pior coisa que existe é o mau testemunho de um crente. A pior coisa que existe é o mau testemunho de um crente. Eu tenho um crente que trabalha comigo lá, mas você precisa de ver que crente trapaceiro, que crente mentiroso, que crente sem vergonha. Irmãos, não existe nada pior do que o mau testemunho de um crente. E nós não fomos chamados para dar um mau testemunho, nós fomos chamados para testemunhar as maravilhas que Deus faz. Nós não fomos chamados para fazer fofoca, nós não fomos chamados para viver em contenda e em confusão, nós não fomos chamados para vivermos uma vida de mentira, nós não fomos chamados para vivermos no pecado, nós não fomos chamados para vivermos uma vida embaraçada, nós somos chamados para testemunhar. Meu querido, você foi chamado para ser uma testemunha do poder de Deus. Amém? Testemunhar. Todo mundo que está à sua volta, todas as pessoas que estão à sua volta, elas precisam ver Deus na sua vida, e elas precisam respeitar o Deus que você serve. Olha Nabucodonosor, a partir de hoje, todo mundo vai ter que adorar o Deus de Daniel, porque só ele é Deus. Olha o rei Dario, a partir de hoje, todo mundo vai ter que adorar o Deus de Daniel, porque só ele é Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, porque só ele é Deus. As pessoas precisam ver Deus através da vida da igreja. Quem entendeu, diga glória a Deus. As pessoas precisam ver Deus através da sua vida, através da minha vida. As pessoas precisam ver Deus. Irmãos, o que os nossos colegas de trabalho dizem de nós? Vamos falar a verdade mesmo, vamos. O que eles dizem de nós? Os nossos colegas de trabalho, o que eles dizem de nós? Ó, isso aqui é crente mesmo. Por esse aqui eu coloco a mão no fogo. Ele falou, ó, tem um crente que trabalha comigo, mas ele é meio vira folha. Mesma hora que está para lá e está para cá. Irmãos, o que os nossos vizinhos dizem de nós?
que a nossa família diz de nós. Porque nós fomos chamados para testemunhar o poder de Deus. Testemunhar o amor de Deus. Poder, amor, graça. Nós somos chamados para testemunhar. Preste atenção no que eu quero dizer agora para a gente terminar. O mundo, quando eu digo mundo, eu digo as pessoas que estão lá fora, perto de nós. Não estou dizendo quem está na Inglaterra ou em qualquer outro lugar do mundo. O mundo que está perto de nós, ou eles vão se converter por causa do nosso testemunho, ou eles vão criar rejeição ao Evangelho por causa do nosso mau testemunho. Das duas, uma. Ou eles vão se converter por causa do nosso testemunho, ou eles vão criar rejeição por causa do nosso mau testemunho. E a igreja precisa entender essa responsabilidade. Somos chamados para testemunhar o poder de Deus. Quem entendeu, diga amém. Saia do seu lugar, venha aqui para frente. Toda a igreja